E como a gente pode enxergar a interferência dos nossos padrões comportamentais destrutivos nas pessoas que a gente convive? Porque é importante. Talvez um dos principais sinais para que a gente desperte, para transformar os nossos padrões destrutivos, é começar a observar quais as pessoas que estão sendo afetadas, direta ou indiretamente, pelos nossos ciclos viciosos e afetadas negativamente. Porque a gente só consegue mudar não só quando nós nos sentimos afetados negativamente, mas quando a gente enxerga as pessoas que a gente ama sendo prejudicadas pela nossa estrutura comportamental. O comportamento destrutivo geralmente está vinculado ao desenvolvimento de uma intensa e muitas vezes intolerável nível de ansiedade. E quando a gente percebe que os nossos comportamentos destrutivos podem ou acabam gerando níveis de ansiedades insuportáveis, intensos, nas pessoas que a gente se relaciona, é um bom sinal de alerta para a gente entender um pouco mais sobre nossa responsabilidade diante das relações. A gente não tem como ficar o tempo todo responsabilizando as outras pessoas pelo que sentimos, mas a gente precisa começar a entender aonde que o nosso comportamento interfere na forma como nós sentimos e nos sentimentos dos outros também, porque nós somos responsáveis pelo bem-estar comum também. Normalmente quem está preso a um comportamento destrutivo fica muito nesse lugar de vítima, achando que precisa o tempo todo ser suprido de suas carências ou de suas faltas e acaba não tendo essa visão para perceber o quanto o nosso comportamento destrutivo gera ansiedade para as outras pessoas. Eu quero trazer também uma reflexão para as pessoas que convivem com alguém que tem algum comportamento destrutivo. Porque se você fica nesse lugar de convivência e muitas vezes se sente perdido e sem saber como agir e o que fazer, mesmo que queira ajudar e não consegue, é importante também pensar o quanto a pessoa que tem um padrão comportamental destrutivo reatua os seus traumas, aguça as suas dores. Porque para a gente se manter numa relação onde a gente enxerga o outro se destruindo, é porque muitos dos nossos traumas estão vinculados a esse lugar de espectador da destruição do outro. E é importante olhar para isso e desenvolver uma autocrítica sobre isso para a gente entender que tanto a pessoa que se comporta destrutivamente quanto a pessoa que convive com quem se comporta destrutivamente precisam de terapia, precisam de ajuda. Não basta a gente apontar para quem precisa de ajuda, mas a gente também precisa admitir as nossas necessidades de ajuda. Porque estar nesse lugar de convivência, de uma dinâmica destrutiva, é estar preso também a um ciclo sabotador. Uma maneira que a gente pode perceber o padrão destrutivo e como isso interfere nas pessoas que a gente convive é a progressão desse comportamento destrutivo. Porque ninguém começa um padrão comportamental sabotador já no ápice da autodestruição. As pessoas começam a se comportar, se colocar à disposição para observar como foi o processo de progressão desse padrão comportamental que afeta, e agora a gente já entende, a nós e ao outro, certo? É uma boa oportunidade para que a gente possa, de fato, mapear a gravidade dessa realidade. Porque enquanto a gente só fica sentindo os efeitos e os danos de um padrão comportamental destrutivo, a gente não consegue discernir e identificar o quanto esse comportamento sabotador afetou a nossa vida ou a vida de outras pessoas. Então, olhar para a progressão desse movimento doentio
é importantíssimo para a gente entender o ano passado, como era esse comportamento, semana passada ou mês passado, como era esse comportamento, como é que está hoje. Aí a gente vai conseguir ter clareza para entender que a progressão desse padrão comportamental no futuro sempre será numa escala de crescimento do dano, se não houver uma interrupção ou uma intervenção para transformar esse padrão comportamental nocivo. Enquanto não houver propósito de mudança, de transformação e de libertação do padrão comportamental destrutivo, é importante que vocês entendam que a tendência é que esse movimento seja progressivo e progressivo para uma coisa ruim. Mas fiquem tranquilos, porque da mesma maneira que o padrão comportamental destrutivo progride negativamente, quando a gente se prontifica para transformar, a transformação positiva também é progressiva, é crescente. E a responsabilidade por transformar nossos padrões nocivos é nossa. Então, se você quer se transformar, comece hoje, na esperança de que a tendência é sempre melhorar. Outra alternativa para começar a entender os efeitos nocivos é a forma como é conduzido esse envolvimento ou esse processo de manipulação para conquistar aquilo que de fato quer. Sabe aquela dependência ou compulsão por comida que você sabe que é nocivo para você e que muitas vezes as pessoas que estão do lado também acabam enfatizando o quanto esse padrão é nocivo, mas a pessoa está sempre se atribuindo de várias justificativas e argumentos plausíveis, porém inverídicos, para envolver e manipular uma situação ou uma pessoa até que consiga conquistar aquele objeto de desejo. E aí, para concluir esse entendimento de como o comportamento destrutivo interfere as relações interpessoais, eu trago a reflexão de como a culpa é instalada. Isso mesmo. Geralmente a gente vai poder identificar que as pessoas que ficam presas ao ciclo sabotador de um comportamento destrutivo acabam se utilizando desse mecanismo de projeção do outro e de responsabilização do outro sobre o meu comportamento, que acaba instalando a culpa. Ou seja, quando uma pessoa se sente culpado pelo seu padrão comportamental destrutivo, você parece que ganha o aval para continuar se comportando assim. Porque tem outra pessoa que se sente completamente culpado. Se alguém se sente culpado pelo seu comportamento destrutivo, o que é que você faz? Usa isso como um troféu. E acaba... Gente, isso é... Deixa eu ver lá. Um exemplo. Uma pessoa tem um comportamento destrutivo e acaba transferindo e projetando em outras pessoas a responsabilidade e culpa por esse comportamento destrutivo, que por sua vez acaba fazendo tudo que essa pessoa quer na tentativa de compensar e sanar o sentimento de culpa que acabou se apropriando, sem nem merecer essa culpa. E vira um ciclo sabotador que perpassa por toda a dinâmica familiar. Eu tenho um comportamento destrutivo, culpo minha família por esse comportamento destrutivo, minha família, por sua vez, cheia de culpa, medos, ansiedades, que eu já falei anteriormente, acaba fazendo todos os comportamentos que acabam contribuindo ainda mais para que eu me mantenha nesse comportamento destrutivo.
E aí, meu querido, nesse bolo doido, ninguém sai do canto e ninguém se libera desse ciclo sabotador. O que eu trago para vocês, a partir dessa compreensão de como todo esse comportamento destrutivo afeta a dinâmica familiar, começa a enxergar isso. E começa, para além de refletir, pensar como é que a gente pode fazer diferente. Porque permanecer nesse ciclo vicioso e sabotador é nocivo para todo mundo.